Bom dia! Deixa eu fixar aqui para ficar bem bonitinho. Ok. Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Começando agora mais um café. Opa! Esse aqui não é um filtro muito interessante. Vamos deixar aqui. Bom dia, meus queridos! Começando hoje mais um Café com Mabi. E hoje eu quero comentar algumas coisas interessantes para vocês a respeito da acupuntura. A gente fala muito... Bom dia, Lúcia, tudo bem? A gente fala muito sobre medicina chinesa, sobre pontos de acupuntura. O Bob tem participado ativamente, né, das nossas lives aqui com a gente, né, sendo um nosso modelo de pontos de acupuntura, fora todos os pontos que nós temos na face, né? Mas e daí? Quando você souber esses pontos, o que é que você vai fazer com eles? Qual a forma de aplicar esse conhecimento? Oi, que legal, que bom, Lúcia. Então, tem bastante assunto para a gente conversar. Bom dia, doutora Ana, tudo bem? Como aplicar a acupuntura? A acupuntura é só agulha? Bom, estou fazendo propaganda, ó, sem querer, mas eu gosto da 3M. A acupuntura não é só agulha. Ah, nossa, a Lirane foi minha professora do meu segundo curso de acupuntura. E eu aprendi aurículo com ela. Então, nossa, a Lirane, super gosto dela, uma excelente profissional. E a auriculoterapia, deixa eu ver até cadê minha orelhinha? Eu tava com uma orelhinha aqui para mostrar para vocês. A auriculoterapia é um microsistema show e eu usava muito ele antes, até eu ter o conhecimento, né, do nosso microsistema de acupuntura bucal. Para mim, como dentista, ficou muito mais viável, né, aplicar isso aqui. Esse aqui é o nosso mapa, né, do nosso curso, aplicar isso na nossa prática. Mas no curso a gente ensina não só a reconhecer esses pontos de microsistema, micro-regiões, né, relacionamento dos dentes, como também todos os pontos que podem ser do interesse do tratamento. Bom dia, Hermas, tudo bem? Do cirurgião dentista. Mas uma coisa importante para se dizer, a acupuntura é só agulha? O nome acupuntura vem de acus, que significa agulha, que seria puntura com agulhas. Bom dia, Elaine, tudo bem? Mas a medicina tradicional chinesa, ela é acionada de várias formas. E o nosso... Bom dia, Hermas, tudo bem? E a acupuntura não é somente ela, a medicina chinesa. A medicina chinesa é que traz esses conceitos que a gente utiliza de padrões de desarmonia, dos sistemas energéticos, dos 5 elementos, dos pontos e canais e meridianos. Isso são todos conceitos da medicina tradicional chinesa. A acupuntura é uma das formas de utilizar esse conhecimento. Então, vamos ordenar aqui um pouquinho para ilustrar para vocês. A acupuntura usando agulhas é uma das formas da gente estimular esses pontos. Aí você vai ter a posição, o formato da agulha. Ela pode ser uma agulha... no sentido do meridiano, ela pode ser contra o meridiano, ela pode ser utilizada em eletro, né, para sedar, para tonificar. Você pode estimular esse ponto, né, com movimentos, você pode só deixar ele sedando. Então, a gente tem vários formatos de utilização das agulhas. Ah, mas eu não tenho esse conhecimento das agulhas e assim, não conheço os pontos, não tenho essa profundidade. Eu só agulha? Não, vamos lá. Temos vários formatos de estimular os pontos, até mesmo por pressão, como eu falei para vocês, né? Pressionar os pontos, massagear os pontos também é uma forma de estímulo. Eu falei para vocês ontem de uma substância chamada stipper. O stipper é uma pastilha flexível impregnada com cristais de silício que é para ser utilizada sobre a pele. O stipper, ele já vem com esses adesivinhos ou ele vem à parte para você colar eles com o micropore sobre os pontos.
pode ser colocado sobre os pontos de acupuntura, pode ser colocado na face com tranquilidade. O silício, ele tem uma função equilibradora e moduladora da energia do organismo. Ele age como um sedante e como um tonificante, dependendo da necessidade do meridiano. Então, existem pontos na medicina chinesa que são próprios para sedar e pontos que são próprios para tonificar. Mas, bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Ellen. O stipper é uma forma de equilibrar, porque ele absorve as energias desarmonizadas dos pontos e devolve elas para o organismo de uma forma controlada e harmonizada. É como se essas partículas do silício, do stipper, elas reequilibrassem os sistemas energéticos através dos pontos de acupuntura. Olha que dica legal! E aqui a gente não está usando agulha, você está fazendo uma forma diferente de estímulo desses pontos. Então, ele não substitui agulhas, mas ele é uma ferramenta, um instrumento que pode sempre ser utilizado para tratamento pelo profissional. Ainda dentro dos estímulos não invasivos que a gente pode usar na acupuntura, nós temos a magnetoterapia. Bom dia, João, tudo bem? A magnetoterapia. Na magnetoterapia, nós vamos ter ímãs, pequenos ímãs que vão ser colocados sobre a superfície da pele, sobre os pontos de acupuntura. Então, os magnetos, né, a magnetoterapia, ele tem assim uma série de benefícios naturais, né, as terapias magnéticas, e é uma forma. Só que na face, a gente tem que ter uns ímãs pequenos, né? E em alguns lugares do corpo o ímã pode ser um pouco mais dolorido, então eu prefiro o stipper. Mas o magneto, ele tem essa função em diminuir a contração dos vasos sanguíneos, ele aumenta a circulação sanguínea, melhora essa oxigenação das células, ele restaura a polaridade celular. Ó, o pessoal da terapia neural, né, já vai reconhecer esse termo, né? Restauração da polaridade celular, isso pode ser conseguido através do magnetismo, tem, portanto, um efeito anti-inflamatório, tem um efeito analgésico, pode estimular regeneração óssea, diminuir edema, então, assim, a magnetoterapia ela é muito legal. Só que temos algumas contraindicações, então pacientes com marca-passo a gente tem que evitar, pacientes com tumores ou cânceres em alguma região do corpo também. O câncer ele pode ser estimulado pela acupuntura, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? E a gente vai falar algum dia, acho que eu vou fazer uma live inteira sobre isso, que é um assunto bem legal para a gente estar conversando. Mulheres gestantes ou que estão em período de amamentação também não é legal usar o magneto, e pacientes que possuem implantes metálicos no corpo, porque a gente pode ter uma condução de corrente. Mas o magneto também é uma forma de estímulo. Vamos lá, bom dia, tudo bem? Outra forma muito conhecida, a gente estava falando agora ali com a Lúcia, né? Da professora Lirane, é a auriculoterapia. Você estimular os pontos de acupuntura, mas aqui nós estamos falando de técnicas de utilização e estímulo dos pontos. Aqui eu estou falando das sementes, da fitoterapia, e você poder usar sementes para estímulo dos pontos. Então, um exemplo interessante da fitoterapia é você usar as sementes de mostarda nos pontos de acupuntura, lembrando que as crianças, deixa eu até deixar isso aqui, crianças têm esses meridianos do corpo superficializados, tá? Ela não tem assim os níveis de energia tão aprofundados. Então, você não obrigatoriamente tem que usar agulhas no corpo da criança. Você pode, nas crianças pequenas, utilizar uma semente de mostarda colada nos pontos que você quer estimular na criança. E isso já vai fazer um efeito terapêutico bem legal. A fitoterapia, ela não compreende somente sementes. A fitoterapia compreende todos os tipos de sementes. A gente tem a fitoterapia brasileira,
Nós temos a fitoterapia chinesa. A fitoterapia chinesa é aquela que você vê nos filmes antigos, né? Que mistura um pouco da parte animal, da parte vegetal, né? Da parte orgânica. Então você vai ter um pouquinho de cada coisa. Mas nós vivemos... Bom dia, Regina. Bom dia, Leandra. Nós vivemos num país com uma flora imensa, né? Uma fartura de plantas medicinais, né? Então, a nossa fitoterapia brasileira, ela é muito rica. Tanto o professor Sérgio Francischini, que é um grande estudioso da fitoterapia brasileira, ele tem livros que ele identificou, ele passou assim uma boa parte da vida dele na floresta amazônica, identificando as plantas que nós temos aqui no Brasil e qual estimula o fluxo do Qi, qual é boa para estagnação, qual é boa para retirar calor, qual que é boa para devolver o Eiti, enfim. Oi, Leandra, tudo bem? Maravilhoso, né? Então você tem essa opção da fitoterapia e só a fitoterapia já abre um leque imenso, né? Porque você pode não só estimular os pontos da pele com as sementes, mas você também pode fazer a ingestão, né, dos chás, né, das infusões para ter essas propriedades terapêuticas. Afinal de contas, né, na medicina tradicional chinesa antiga não se tomava remédio de farmácia, você usava a fitoterapia. Então, a fitoterapia era a medicação complementar, né, que era utilizada. Vamos lá, que mais que nós temos de técnicas para estímulo dos pontos de acupuntura? Então vamos lá, para o pessoal que entrou agora por último, vamos só fazer uma revisão rápida. A gente falou das agulhas, falamos do stipper, falamos do magneto, falamos das sementes, da fitoterapia e outra interessante aqui, né? Ventosa. Bom, ventosa, aqui tem um exemplo de ventosa na pele. A ventosa trabalha através da pressão negativa, então ela faz essa sucção da pele e você vai ter essa maior troca gasosa. Então a ventosa, ela ajuda a desobstruir e desintoxicar o corpo, porque ela superficializa as toxinas. Cravos é muito bom, Lúcia. Até a gente falou já em algumas lives aqui. O cravo, deixa eu voltar aqui O cravo, ele tem uma propriedade fitoterápica analgésica muito interessante. Então, o cabinho do cravo, né, Lúcia? Não a florzinha, que a florzinha vai judiar da pessoa, mas você corta só o cabinho do cravo e fixa ele com um micropore no ponto gatilho, no seu ponto de dor, ou até mesmo um dos famosos pontos analgésicos que nós temos na acupuntura, para ele ter toda essa liberação de neurotransmissor a mais ali. Então o cravo ele é muito interessante, igual você usar também lavanda, né, sementinha da lavanda. Então a gente tem, nossa, a fitoterapia ela é fantástica, assim, a gente tem várias possibilidades. Por isso que eu quis falar aqui um pouco, porque a gente sempre está falando de pontos de acupuntura, e dá a impressão que a medicina chinesa só vai ser acionada através da agulha. E vejam, nós temos um universo de possibilidades aqui para estar acionando, né? A ventosa, vocês devem conhecer da época das Olimpíadas, né? Michael Phelps, o pessoal que da natação usava muito a ventosa. Ela tem hoje em dia, dentro da odontologia, dentro da medicina, está muito comum nós buscarmos formas de desintoxicar o nosso paciente, né? E a ventosa ajuda nisso, né? Ela colocada nos pontos chus, né? Que são os pontos dorsais do canal da bexiga, que nós temos aqui nas costas. Esses pontos têm relação direta com todos os canais e meridianos, então você consegue desobstruir, você consegue fazer um fluxo bem legal ali. Para o dentista, normalmente ele vai utilizar a ventosa mais em região crânio-cervical, mas os acupunturistas, né, normalmente vão utilizar bastante a técnica da ventosa nos seus pacientes. Então, porque a gente tem mini ventosas também para usar na face, no sentido de ajudar na drenagem dos líquidos, né, na questão da estimulação do tônus muscular e por aí vai.
muitas possibilidades. Que mais que nós temos aqui para falar para vocês? A moxa. A moxa é muito interessante. Eu gosto muito da moxa, embora talvez os meus vizinhos de sala, né, no meu prédio comercial, não gostem muito. Por que que eu digo isso? A moxa bustão é uma técnica que utiliza a artemísia. Tudo bem, doutores? Vamos continuando tomando nosso cafezinho aqui? A gente utiliza a artemísia condensada nesses bastões. Você acende esse bastão, né, como se fosse um charuto, né, e você aproxima dos pontos de acupuntura que você quer tonificar. Então, aí nessa imagem, nós estamos tonificando o ponto R1. Então, eu adoro moxa, mas por isso que eu falei, meus vizinhos não tanto. Bom dia, doutor, tudo bem? Nós estamos tomando um cafezinho aqui e falando sobre acupuntura. Hoje nós estamos falando sobre as diferentes formas de estimular os pontos de acupuntura. Então, a gente falou de agulha, falou de magneto, de stipper, de ventosa, de fitoterapia e agora estamos falando de moxa. A moxa, ela vai ajudar a tonificar os pontos. Quando a gente tem um padrão de deficiência dentro da medicina chinesa, a gente tem um meridiano que, a princípio, não tem um correto fluxo de energia. Você pode colocar agulhas nos pontos de tonificação desses meridianos no sentido de tonificar a energia desse paciente. Mas às vezes a gente precisa, bom dia doutor, tudo bem? A gente precisa dar energia para esse sistema. E o calor da moxa, através da queima da artemísia, que é uma planta com propriedade medicinal, ele reestabelece, ele tonifica o Qi do corpo. Esse ponto dessa imagem, que é o ponto R1, doutora, vamos lá, deixa eu ver. Doutora, temos uns 10 minutinhos aqui. Vou botar você na live porque eu só tenho mais duas coisinhas para falar. Daí a gente, eu já te coloco, deixa eu só mostrar as duas últimas. Aí você já entra na live para tirar sua dúvida comigo, tá bom, doutora? Você já entra aqui. Tenho só mais duas coisinhas. Então, é uma ferramenta que a gente pode estar utilizando, né, para tonificar. A mulher que tem cólica menstrual pode estar utilizando a moxa, né, próximo ao umbigo, né, próximo aos pontos de vasoconcepção, né, que a gente tem, no ponto BP6 também pode ser utilizado. Enfim, nós temos uma série de pontos que podem receber o calor da moxa e dar um up, inclusive o ponto VG20. Quando você faz moxa aqui no ponto VG20, lógico, com uma distância saudável para não queimar o cabelo, você tem, né, esse estímulo. Bom dia, Paulo, tudo bem? Porém, a moxa é fedida, tá? Infelizmente, a moxa é fedida e ela tem um cheiro de erva queimada e às vezes alguns vizinhos entendem isso como outras ervas, né, que você está queimando e podem achar que você é uma pessoa, né, enfim, que tem outros hábitos, né? Então, infelizmente, ela tem um cheiro um pouco mais forte, mas existem no mercado moxas sem cheiro, né? As moxas de carvão. Não tem a mesma propriedade medicinal da artemísia, mas ela também estimula os pontos. Outra forma que a gente tem, ainda usando o exemplo da orelha, é a sangria. Sangria também é uma forma de estimular pontos, mas diferente da moxa, em que nós estamos dando energia para o sistema, na sangria nós estamos retirando energia do sistema. Quando que isso vai ser necessário? Quando nós temos um excesso, né? Uma febre, quando nós temos um padrão de excesso, um padrão de uma hipertensão, por exemplo, você pode fazer sangria desse ponto do ápice da orelha. Nós temos pontos que a gente faz sangria aqui próximo à cervical, que podem ser utilizados para reduzir o calor geral do corpo. Então, nós temos essas possibilidades. Deixa eu colocar aqui.
Cadê a minha convidada que solicitou para entrar? Acho que perdi a solicitação dela aqui. Ok, tá. E nós temos então essa possibilidade de retirar energia dos pontos e de acrescentar energia dos pontos. É uma forma da gente estar fazendo. E por último, mas não menos importante, a laser terapia. A laser terapia, pessoal. Quem aqui tem laser? Conta pra mim. De vocês aí. Quem que tem laser? Quem que usa laser no seu consultório? Não para acupuntura, mas para outras coisas. Bem, normalmente o laser faz parte da vida do cirurgião dentista, de boa parte dos cirurgiões. O laser já é utilizado no sentido de fazer essa fotobiomodulação. Ah, João, você tem! Muito bem! Bom dia, doutora. A Lúcia tem também. Pessoal, o laser tem uma grande utilidade na nossa prática, não é verdade? A gente usa ele. Lógico que o laser, ele tem... Até atualizei a aula de laser, viu, João? Postei ontem, dá uma olhada lá no site. Deixei ela mais completinha. A aula do... Quer dizer, a aula do laser. O que eu coloquei lá no laser? O que é importante? Primeiro que a pessoa tem que ter uma habilitação, ela tem que ter um treinamento para utilizar o laser. E o laser, ele é muito variável, porque depende do aparelho que a pessoa utiliza. Aparelhos mais antigos têm diferenças de potências, de densidades e de tempos para você atingir uma mesma fluência em joules de um ponto. Você tem que ter uma quantidade mínima de luz para ativar os seus pontos. E isso depende do aparelho. Então, se eu falar para vocês aqui, é a fotobiomodulação, agora a gente não fala mais laser terapia, fotobiomodulação. Então, se eu falar para vocês, usa 1 joule, usa 2 joules, usa 3 joules, depende do aparelho que vocês têm, né? Depende da forma com que vocês utilizam. Mas para os nossos pontos de microsistemas, né, de acupuntura bucal, nós vamos ter 2 formatos, deixa eu até inverter aqui. Nós teríamos 2 formatos-chave para fazer o estímulo desses pontos que estão dentro da boca. Um seria através do laser. Então, aqui nós podemos utilizar o laser tanto para micro-regiões quanto para os pontos vestibulares, né, relacionados aos dentes, dependendo do seu plano de tratamento. Então, né, Hermas, a gente sempre está colocando lá no nosso grupo, e eu gosto do jeito que o Hermas pensa, ele pegou assim, o princípio, o raciocínio do diagnóstico, né? Você tentar entender qual seria um planejamento para aquele paciente, o que você vai tonificar, o que você vai sedar, o que você vai equilibrar, quais meridianos estão em desequilíbrio, qual a melhor forma de fazer isso. Identificado os padrões, em quais sistemas energéticos eles estão, você vai buscar pontos para trazer esse equilíbrio. O dentista que trabalha com microsistema pode fazer isso através dos pontos do microsistema, e uma dessas formas é ativando esses pontos com o laser. Outra forma seria a aplicação de anestésico sem vasoconstritor nesses pontos de acupuntura, numa dose baixinha e uma quantidade pequena. Então a gente localiza o ponto exatamente e faz a aplicação dos pontos que estão sensibilizados. Então, dentro da boca, para o microsistema, nós vamos ter essas 2 possibilidades, o laser e a injeção, tá? Mas não é a nossa injeção tradicional que a gente usa para fazer os nossos atendimentos, né? É aquela injeção terapêutica. Então, o laser, ele faz uma parte faz uma parte importante da nossa clínica, porque ele vai trazer regeneração, ele vai trazer essa oxigenação celular, ele não vai ter o mesmo princípio em termos de neurofisiologia que a acupuntura, mas ele vai provocar estímulos nas regiões cerebrais tanto quanto,
não vai estimular exatamente a mesma região. Então, nós temos alguns artigos comparando, né, em termos de neuroimagem, ele é um pouco diferente, mas você tem esse estímulo até nível de sistema nervoso autonômico e parasimpático, você também tem essas estimulações. A diferença com relação ao laser vai ser dosagem, a localização do ponto, se ele é um ponto mais superficializado, ele é um ponto mais profundo, né? Como ele está, né? O João, por exemplo, né, João? Cadê o João? Tá ali ainda. O João é nosso aluno do curso MAB 1. O João é um querido, né, João? O João foi o nosso aluno mais aplicado do primeiro curso, até ele ganhou, né, um bônus especial lá nosso. Mas o João, ele é um médico ortopedista, tá? Então, a utilização dos pontos para o João, não sei se o João tá aí ainda para confirmar aqui para mim, mas a gente tem uma live minha com o João, né, do ciclo passado, vale a pena vocês verem. O João é uma figura fantástica. O João é o tipo de pessoa que o pessoal perguntou por que ele não está se aposentando e ele está aí fazendo curso e fazendo a diferença na vida das pessoas. Mas, para ele que é ortopedista, ele precisa de um laser de infravermelho. A maioria dos pontos... Aí, João, tudo bem? Quer entrar junto e contar um pouquinho? Apesar que a gente está quase no tempo limite, eu tenho mais 3 minutos. É que eu começo a atender 8h30, daí eu consigo ir na live até 8h20. João, vamos fazer uma live qualquer dia desses de manhã para você contar como é que está sendo a tua experiência agora. Mas, para ele, a maioria dos pontos que ele vai utilizar, eles vão ser um ponto com uma profundidade maior. Então, somente um laser vermelho talvez não atinja o ponto, né? E para nós utilizarmos na face... que os pontos já são mais superficializados, a gente pode usar o laser vermelho, né, para atingir os pontos. Quando você precisa atingir tecidos profundos, ossos, você precisa do infra. Mas, isso, João, vamos combinar, depois a gente já coloca ali. Adoro conversar com você, você tem muita história boa para contar aí pra gente. Então, pessoal, o laser, né, a sangria, a moxa, ventosa, sementes, fitoterapia, magneto, stipper e as nossas agulhas. Vejam como amplia. Quando eu falo para vocês que eu quero que vocês ampliem a forma de vocês enxergarem os pacientes, de enxergarem os tratamentos, é um pouco disso que eu tô falando, de mostrar esse mundo ampliado para vocês, de várias possibilidades terapêuticas que partem de um raciocínio diagnóstico novo e ampliado que vocês vão ter através da medicina tradicional chinesa e do entendimento dos principais pontos de acupuntura e, como eu sempre falo, os pontos da região que você já atua, né? Conheça melhor a anatomia energética, além também de ter essa relação importante do microsistema bucal e as suas relações, né, através, aqui não, pegar o nosso mapinha de volta, essas relações que a gente tem desse microsistema com os órgãos do corpo. Então, isso sim faz um diferencial na clínica de vocês, faz um diferencial para vocês como terapeutas e resultados potencializados, resultados mais de harmonização que vocês podem estar tendo na clínica de vocês, em resoluções de casos que hoje talvez você fala, mas por que esse paciente reage desse jeito? Por que ele não melhora? Com a medicina chinesa você passa a entender melhor e não só entender, você tem formas de tratar, formas de complementar esse tratamento. Pessoal, quero deixar aqui para vocês mais uma vez, para quem não se inscreveu ou gostaria de participar da nossa Masterclass, que nós teremos 4 aulas, tá? Online gratuitas no dia 3, 4 e 5 de dezembro. Se inscreve no link que tem na nossa bio e a gente vai estar falando sobre uma aula de diagnóstico, uma aula de 5 elementos, uma aula de aplicação dos microsistemas e como você utilizar esse método na sua prática, mesmo com o consultório cheio, mesmo com pandemia, mesmo, né, nesse retorno, né, que a gente está tendo agora. Quero
agradecer a presença de todos aqui, tomando café comigo. E amanhã estamos aqui de volta. João, vamos combinar assim. Hermas também, Hermas, se quiser fazer uma live, vamos fazer uma live esses dias aí. É legal conversar com os alunos também. A gente faz dinâmica. Ah, lá, Hermas, se quiser fazer uma live, né, falar sobre caso, tirar dúvida, é legal as pessoas verem isso. Você tem dúvidas e bem inteligentes, podemos combinar também. A gente fala ali pelo WhatsApp. E quem quiser tirar dúvidas ao vivo, sempre pode pedir para entrar. Hoje eu estava só finalizando o assunto, eu não queria deixar vocês sem o fechamento, mas eu já ia abrir a possibilidade ali para colega entrar. Vocês podem entrar comigo ao vivo, sim, vamos tomar café juntos ao vivo. E até amanhã então, pessoal. Obrigada a todos.